Oi, pessoal, tudo bom? Então, a prof tá aqui para falar um pouquinho com vocês, porque explicar para vocês, né, por que acontecem aquelas falhas lá no Clipe Escola, né? Então, já que o Clipe Escola estava apresentando bastante instabilidade, havia bastante corte, a gente não conseguia conversar direito, a prof não conseguia dar aula direito. Foi bem complicado, né? A prof entende que vocês devem ter ficado chateados, devem ter ficado frustrados. A prof também ficou, entendam, compreendam que não foi por nossa vontade que isso aconteceu, foi a instabilidade do aplicativo. Então a gente ficou bem chateado, então a gente resolveu então, tá? Fazer esses videozinhos, recapitulando, tá? Revisando um pouquinho do conteúdo, que não é nada difícil, é bem facilzinho, vocês são super espertos, mas vamos recapitular. Então esse videozinho a prof vai falar só sobre português. Por quê? Amanhã, terça-feira, tá? Nós vamos fazer a provinha de português, tá? Então, assim, lembrando vocês também, muito importante, pessoal, que quem vai fazer as provinhas são vocês, alunos, ok? Os pais podem ajudar na parte da tecnologia, na hora de achar o link, para clicar o link, depois de repente para se certificar se enviou mesmo ou para enviar mesmo. Mas quem vai fazer a provinha são vocês, alunos. Combinado? Posso contar com vocês? Lembrando também que a prof vai aguardar as provinhas até a noite. Eu vou mandar para vocês a provinha em torno assim de 1 da tarde, 1 e pouco, que é o nosso horário de início da aula, e eu vou esperar até de noite, porque eu sei que tem pais que trabalham, que vocês precisam do celular dos pais e tal. Então, eu vou esperar até de noite, bem tarde. Mas no outro dia, não, no outro dia já vamos ter a outra provinha. Combinado? Então, assim, bastante atenção, vai ser de uma forma diferente, mas não menos importante, tá? Vocês têm que ser bem responsáveis e fazer todas as provinhas, enviar para a prof, porque é assim que vai ser a nossa avaliação do primeiro trimestre. Combinado, pessoal? Então, assim, agora a gente vai dar uma revisadinha no conteúdo de português, que vai estar na provinha de amanhã, atividade avaliativa de português, que vai ser amanhã, terça-feira, tá? Então, o que vai ter? A prof vai dar um texto para vocês, que eu não vou dizer qual é agora, vocês vão receber um texto, tá? Vocês vão ter que ler esse texto com bastante atenção, podem ler várias vezes, tá? Para dominar o texto, entender bem o texto, olhem bem todos os detalhes do texto e depois sigam com as instruções da provinha. Primeiro, vocês vão ter que responder umas perguntinhas sobre o texto, que é a parte de interpretação de texto, para ver quem é que entendeu o texto, tá? Não se esqueçam de responder bem caprichado, com a letrinha maiúscula no início da frase, com a pontuação no final, todo o capricho que vocês sempre usam, tá? Depois vão ter umas questões sobre o conteúdo que a gente vem tendo esse ano, desde lá das aulas presenciais lá na escola, até essas aulinhas que a gente está tendo aqui pelo Clipe Escola, tá? Então, assim, vou recapitular com vocês agora algumas coisinhas mais novas, tá? Que a gente tá tendo agora. Vamos lá. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos, pessoal, todas as vezes que as letrinhas vogais se encontram nas palavras. Então, vogais são 5, né? A, E, I, O, U. Quando elas se encontram nas palavrinhas, nós temos os encontros vocálicos, tá? Tem 3 tipos de encontros vocálicos. O encontro chamamos de ditongo. Ditongo é quando 2 vogais se encontram na mesma sílaba. Elas estão juntas na palavra e continuam juntas na sílaba. Quando a gente separa as sílabas, elas continuam juntas, tá? Juntas para sempre, tá? Recapitulando que sílaba, toda vez que eu abro a minha boquinha para falar um pedaço da palavra, tá?
Então, cada sílaba é cada vez que eu abro a minha boca para falar, tá? Então, quando tem duas vogais na mesma sílaba, a gente chama de ditongo. Temos o tritongo. Tritongo, ó, tritongo. Toda vez que três vogais se encontram na mesma sílaba. Separei as sílabas e as três vogais continuam juntas ali naquela sílaba. Nós temos o tritongo, tá? O hiato. Hiato é quando as vogais se encontraram na palavra, mas ao separar as sílabas, elas se separaram. Então, elas estão juntas na palavra, mas não estão na mesma sílaba quando a gente separa a sílaba. Aí nós temos o hiato, tá? Os encontros consonantais. Encontro consonantal, o próprio nome já diz, encontro das consoantes. Quando as letras consoantes se encontram nas palavras, nós temos os encontros consonantais, tá? Temos o encontro consonantal do R, por exemplo, pra, bre, pri. Temos o encontro consonantal do L, bli, bló, blá, né? E também estudamos sobre o dígrafo, né? Dígrafo é quando duas letras, tanto faz consoante ou vogal, quando duas letras fazem o som, um único som, fazem o som de uma. Parece que é uma letra só, mas são duas letras que estão fazendo um único som, tá? Por exemplo, os dois R's, quando a gente fala carro, não parece que é um R, é o som do R, mas são dois R's, não são duas letras fazendo um único som. Quando a gente fala minhoca, o NH, nhó, parece que é uma letra e o O, né? Nhó. Não, é o NHO para fazer nhó. Foguete, lá no G, não parece que é uma letra e o E? Não, é o G, U, E. Então, o G e o U estão fazendo aquele som. Então, aí também temos um dígrafo. Toda vez que duas letras fazem um único som, é um dígrafo. Tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora sobre os sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras diferentes, totalmente diferentes, que têm ou o mesmo significado ou significados bem parecidos, que se a gente mudar na frase, não vai mudar o sentido daquela frase. Pode mudar tranquilamente uma pela outra, que não vai mudar o sentido. São sinônimos, né? Por exemplo, belo e bonito. Eu tenho um belo apartamento. Eu tenho um bonito apartamento. Não mudou nada. Então, são sinônimos. Tranquilo. Alegre e feliz. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou alegre. Não muda nada, tá? Gente e pessoa. Ai, que gente boa. Ai, que pessoa boa. Você é gente boa. Você é uma pessoa boa. Não mudou. Animal e bicho. São palavras diferentes, têm mesmo significado. Antônimos já é o contrário, totalmente diferente. São palavras que têm sentidos opostos. Se tu mudar uma pela outra, nossa, mudou totalmente a frase, pois é o sentido oposto, total. Bonito e feio, né? Alegre e triste. Forte e fraco. Mal e bom. Fraco, aliás, claro e escuro, né? Fraco e forte, a prof já tinha dito. Então, não dá para mudar uma pela outra porque muda totalmente a frase. Sentidos opostos, de costas um para o outro, tá? Esses são os antônimos. Fala um pouquinho para vocês também sobre os substantivos. Lembra que a gente estudou substantivo? Substantivo é tudo que dá nome, tudo que nomeia, tudo. Objetos, pessoas, lugares, tudo que dá nome a algo, alguma coisa, a alguém, é substantivo, tá? Nós estudamos dois tipos de substantivos. Tá? Os substantivos próprios, por enquanto, e os substantivos comuns. Mas para lá a gente vai estudar outros tipos de substantivos. Por enquanto a gente só estudou substantivos próprios e comuns. Então, assim, substantivos próprios,
tudo que dá nome a seres específicos, que não tem mais de um. É especificamente, por exemplo, países, estados, pessoas, escolas, lojas, mas não é a palavrinha escola, loja, pessoa, é o nome deles. Por exemplo, Letícia, eu tô falando da Letícia, não tô falando de qualquer pessoa, tô falando da Letícia. Vinícius de Moraes, eu não tô falando de qualquer escola, tô falando da Vinícius de Moraes, da escola Vinícius de Moraes. Do Zanella. Não estou falando de qualquer supermercado, estou falando do supermercado Zanella. Então a gente escreve com letra maiúscula todos os substantivos próprios, né? E os substantivos comuns estou falando de seres da mesma espécie. Menino, pessoa, professora, com letra minúscula, porque quando eu falo a palavra professora, eu posso estar falando qualquer professora. Quando eu estou falando menino, pode ser qualquer menino. Letra minúscula, tá? Casa, qualquer objeto. Computador, mesa, cadeira, galinha, sofá. Porque eu posso estar falando de qualquer uma. Agora, quando eu nomeio aquela pessoa, aquela escola, aquela loja, aquele supermercado, eu coloco a letra maiúscula, porque aí eu tenho o substantivo próprio. Combinado? Pessoal. E por fim, né, a última matéria que a prof lançou para vocês ali no clipe, né, foi a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então a gente vai aprender vários tipos de classificação das palavras. A gente tem várias maneiras de classificar as palavras, mas por enquanto a gente estudou como classificar as palavras pelo número de sílabas. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar as sílabas das palavras. Conta quantas sílabas tem aquela palavra. Dependendo do número de sílabas que aquela palavra tem, é como ela vai se chamar. Por exemplo, as palavrinhas que têm uma sílaba só, nós chamamos de monossílaba. A palavrinha que tem duas sílabas, a gente chama de dissílaba. A palavrinha que tem 3 sílabas, nós chamamos de trissílaba. E a palavrinha que tem 4 ou mais sílabas, nós chamamos de polissílaba. Poli significa diversas, muitas, né? Um polissílaba tem 4 ou mais que 4, tá? Então, vamos falar um pouquinho também sobre a acentuação das palavras, tá? Então, nós já aprendemos 2 tipos de acento, que é o acento agudo e o acento circunflexo, tá? O acento agudo é aquele que, quando a gente é pequeno, a gente chama de sombrinha da vovó. Lembram? Sombrinha da vovó? O acento agudo deixa o som da sílaba mais forte da palavra bem aberto, né? Ó. A gente coloca o acento agudo no O, vira ó. Coloca o acento agudo no E, é. O acento circunflexo, que a gente, quando é pequenininho, chama de chapeuzinho do vovô, deixa o som da palavra bem fechado, tá? Bota o acento circunflexo no O, fica vô. Bota o acento circunflexo no E. Então, fecha o som da sílaba mais forte da palavra, tá? E também nós trabalhamos bastante sobre o tio. O tio, ele não é um acento gráfico, ele é um sinal gráfico que também a gente usa sobre a sílaba mais forte da palavrinha. Mais para lá a gente vai aprender como é que a gente chama essa sílaba mais forte da palavra. Por enquanto a gente vai chamar de sílaba mais forte da palavra. Então o tio também é usado na sílaba mais forte da palavra e deixa o som anasalado, som nasal, assim, manhã, não, irmã. Então, deixa o som mais nessa região aqui, quando a gente usa o tio. Certo, pessoal? Então, de português, a gente vai ficar por aqui, tá? Com esse resuminho. Assistam quantas vezes precisarem, procurem lá o material de vocês e façam a provinha amanhã com
todo capricho, com toda atenção, enviem pra prof, para todo mundo tirar uma nota bem bonita, tá? Até o próximo, então, por enquanto. Beijinho da prof. Até mais.